pelo clima, a solução. Educar, inovar, agir é a missão. Com a gente tem mais ação. Vem pro Educa Clima. Educa Clima. Educar, inovar, agir pelo clima. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Educa Clima Studio. Eu quero agradecer a presença do meu parceiro de entrevistas, o Roberto Herrera. Roberto, por favor, faça as suas apresentações. Muito bem, meu nome é Roberto Herrera Argos, sou entusiasta do assunto, né, ambiental, sou engenheiro eletrônico, trabalho com consultoria na área de marketing e vendas, especialmente digitais, e acompanho aqui o Humberto há um tempo, e com esse projeto Educa Clima, é um projeto novo, recebendo pessoas para conversar sobre esse tema muito importante. Bom, hoje nós recebemos uma das vozes mais sensíveis e potentes do fotojornalismo no cinema documental brasileiro, Miriam Fischler. Jornalista, fotógrafa, documentarista, Miriam construiu uma trajetória reconhecida nacional e internacionalmente, por transformar a lente da câmera em um instrumento vivo de memória, justiça social e patrimônio cultural. Ela é idealizadora do aclamado livro e documentário de longa-metragem Cavalo de Santo, fruto de uma pesquisa profunda de 10 anos sobre as religiões de matriz africana no Rio Grande do Sul. Uma obra premiada em diversos festivais de cinema no Brasil e no exterior. E hoje Miriam está conosco para falar do seu mais novo e urgente trabalho, o fotolivro e o documentário Quando Começa a Chover, o Coração Bate Mais Forte. Uma obra comovente que registra não apenas a tragédia humana das enchentes de 2024 no Sul, mas, acima de tudo, a dimensão humana, os traumas, as perdas e a urgência da justiça ambiental e da preservação da memória. Miriam, é uma honra enorme ter você aqui no Educa Clima Studio. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. É mais do que necessário a gente continuar conversando, debatendo sobre a questão da crise climática. E é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, Miriam. Miriam, o título do seu projeto é Forte e Visceral. Quando começa a chover, o coração bate mais forte. Para você, como fotógrafa e cidadã, que esteve no epicentro desse horizonte de águas, o que essa frase representa, Miriam? Essa frase foi a frase que a gente, ao longo de todo 2024, ali do período crítico, né, e também após, era a frase mais repetida. E, por incrível que pareça, ela está repercutindo até hoje. Aqui no Sul, semana passada, teve vários problemas climáticos, né? Chegamos a ter até um tornado. E assim, é quando muda a temperatura, quando muda e é muito rápido, né? Coisas que a gente imaginava que fosse ser daqui a 10, 5 anos, hoje já estão se replicando, então parece que é um looping, né? Que a gente vive. Eu vivo entre Porto Alegre e Rio de Janeiro, que é a minha base, mas aqui no Sul a gente, hoje mesmo está previsto novas enfim, intensificações aí do El Niño, enfim. Então, é uma frase que resume bem o sentimento das pessoas que vivenciaram na ponta, né, essa tragédia. Miriam, em meio a aquele caos de 2024, né, daquela tragédia no Rio Grande do Sul, quando é que foi que você sentiu que aquelas imagens elas precisavam ir além das edições de jornal? E principalmente, né, transformar isso no fotolivro e no documentário Quando Começa a Chover, o Coração Bate Mais Forte. Quando que tu sentiu essa necessidade? Ao mesmo tempo, Roberto, eu assim venho de uma minha formação em jornalismo, eu formei na PUC, em jornalismo na PUC do Rio Grande do Sul. E ao longo de mais de 20 anos na imprensa, eu tinha sempre
essa dúvida, essa questão, né? Porque a gente na imprensa entra e sai na vida das pessoas de uma forma muito rápida. E quando começa a chover, eu me dei conta que o meu papel ali não era o da imprensa, né? Eu fiz a minha carreira na imprensa, mas há muitos anos eu, um pouco cansada dessa velocidade de entrar e sair da vida das pessoas, de uma forma muito rápida, eu tomei a decisão que eu não queria mais, eu queria ter um envolvimento maior, né, que a gente chama de a fotografia, o documentário é a fotografia em profundidade, né, que é uma fotografia que a gente acaba entrando mais em contato com o que está acontecendo e não passando e registrando apenas. Então, assim, do meu olhar, já venho há muitos anos tendo esse olhar mais íntimo, né, assim que se pode dizer, e revelando coisas que as pessoas ainda não podem, que ainda não conhecem, né? Então, foi nesse contexto que, quando eu comecei a fazer foi um grito de socorro, na verdade, né? Porque eu comecei sem noção ainda do que eu faria, mas eu comecei registrando e, ao longo da cobertura, ao longo do envolvimento, eu fui vendo o tamanho da tragédia. Eu fui tomando conta, do tamanho da tragédia, porque a gente ficou 30 dias submersos quase, numa conjuntura muito estranha, onde os ventos, as chuvas, né, tinha uma conjuntura do própria geografia do estado, né, de estar numa posição, vamos dizer assim, propícia também a isso, mas ao longo da cobertura a gente foi se dando conta dos vários fatores e das várias implicações que esses fatores acabaram transformando isso, né, de uma forma até mais trágica, né, que é a falta de planejamento, né, a falta de resiliência, a falta de levar essa discussão sobre o clima e sobre as mudanças climáticas, de preparar as populações, enfim. Então, foi ali que eu me dei conta que eu, com a minha personalidade, com o meu envolvimento com a fotografia, eu não queria fotografar e submeter as pessoas que estavam assim no momento mais vulnerável, né? Eu senti como se fosse uma agressão, é, expô-las naquele momento, né? Apesar de que eu sabia que o meu trabalho não seria era uma denúncia, mas não seria para a grande imprensa, né? Não seria para os veículos jornalísticos. Então, eu procurei preservar o sentimento individual e fazer com que esse sentimento, com que essas imagens mostrassem e fossem, como é que eu posso dizer? Que elas refletissem não só uma pessoa, mas as milhares de pessoas que estavam passando pela mesma situação, né? Então, o meu papel ali, como documentarista, não era pegar o instante decisivo, né? Mas era acompanhar e mostrar com emoção, né, para que as pessoas não esquecessem dessa tragédia e, ao mesmo tempo, também não lembrassem que essa tragédia fosse só as águas que subiram, né? Que as Olha, implicações. pegando o gancho da sua fala, porque a gente sabe que todas essas informações que foram propagadas pelo país depois dessa tragédia de 2024 trouxeram dados, estatísticas que dão uma dimensão fria, né, desse desastre, mas uma amplitude muito grande, né? Mas elas não capturam o medo, as perdas, que é justamente o que você está falando do dia a dia, né? Eu, pegando o gancho da tua fala, o que a fotografia consegue revelar sobre a crise climática que nenhum relatório técnico é capaz de mostrar, na sua visão? É a intimidade da perda, a solidão da perda. É aquele momento íntimo que só quem
perdeu as suas memórias, os seus afetos, pode sentir, né? Então eu acho que a fotografia, eu procurei focar nisso. No interior de uma casa que não tem mais como habitar, né? Quer dizer, por um lado, a notícia muda e apaga, né? Por outro, a pessoa continua vivendo para reconstruir a sua vida, que são nos mínimos detalhes, né? O seu lugar onde ela se sente pertencendo, né? E de repente descobre que não tem mais esse lugar. Então eu procurei, o meu olhar procurou não mostrar o instante, mas o pós de tudo, né? Quando a pessoa volta, e aí? Que já não é mais notícia, que já não comove mais, porque tem tantas outras tragédias acontecendo no mundo e na própria região. Então, assim, é aquele momento que as pessoas são esquecidas, né? Porque ainda muita dificuldade, né, em isso, em se refletir em ações práticas muito rapidamente. Então, eu acho que a fotografia ela tem esse poder de mostrar o que o consenso parece ver, mas não vê, né? O Miriam, que desculpa te interromper, pode concluir, por favor. não, não eu acho ótimo. A gente vai trocando e vocês vão Tá. é, me ajudando a. Ao documentar essa dor das pessoas, né, você tomou a decisão ética de preservar a dignidade dos mais vulneráveis e não explorar a dor explícita. Como você conseguiu estabelecer a linha entre informar com impacto e, ao mesmo tempo, respeitar o limite humano de quem perdeu tudo naquele momento? Eu acho que a fotografia ela é um pouco o espelho da alma da gente, né? Eu acho que assim, durante os meus trabalhos, isso que eu estou tentando dizer para vocês é que durante os meus trabalhos eu sempre tive essa postura, né? O ser humano, o respeito, a dignidade, mas assim, isso é uma coisa que está incorporado na minha visão de mundo, né? Então, quando eu pego a máquina vai olhar o que o meu olho está querendo, né? O que a minha alma está querendo, né? Não é um instrumento técnico que vai. Então, eu direcionei o meu olhar para a dignidade, para o respeito, né? Porque eu me senti muito vulnerável ali, né? Eu estava vivendo um momento também, processando um luto, e os lutos se somaram, né? Estava processando o luto da minha mãe, que tinha partido descansado em janeiro, e logo em abril já começou a tragédia, né? Então, eu acho que é um momento também, é um respeito a gente saber, como cidadão e como profissional, até onde a gente pode ir. E eu acho que isso não se aprende só na faculdade, ela vem da experiência pessoal das pessoas, né? Então, assim, o que eu lidei com a sensibilidade, eu procurei não ser mais um corpo estranho ao ambiente que pudesse agredir mais, né? Aquele momento tão de dor, assim, porque quando você tá, não tem mais nada, né? Você chegar ali, na imprensa, muitas vezes, você tem que trazer o personagem, o nome, enfim, né? Mas eu não, eu sabia muito bem o que eu queria. Eu não queria isso. Eu não queria uma cobertura jornalística. Eu queria era justamente os detalhes, os momentos mais, enfim, vazios, sabe? Porque as pessoas, muitas casas eu entrei, já não tinha mais ninguém, né? Então eu ficava imaginando, meu Deus, como é que essas pessoas viviam aqui dentro? Como é que foi aquele instante que a água veio e tu tem que tomar a decisão drástica de largar tudo, de sair só com a vida? Ou só com a vida, não, né? Mas sair só com a roupa do corpo, né? Então, isso eu me botei na posição. Aí vem uma questão de como a gente vê o mundo. Então, eu acho que a fotografia, independente da técnica, ela é o olhar da pessoa que está atrás da máquina,
né? E isso é uma coisa que eu sempre fiz. Por isso que eu digo, não é uma receita prática, né? Mas é uma postura de vida, né? Então, naquele momento eu já tinha feito fotografias no mundo inteiro de várias problemas sociais e direitos humanos, enfim, mas assim, eu nunca tinha pego uma tragédia tão grande, com a dimensão tão. Eu levei um tempo até para tomar, vamos dizer assim, consciência de que aquilo realmente poderia se repetir, mas na intensidade que foi, talvez se repita ainda. Esse é o medo da gente viver, né, em looping, mas é muito desgastante emocionalmente. Assim, eu confesso que eu nunca me direcionei para cobertura na imprensa de grandes tragédias ou de grandes conflitos, né? Porque a gente acaba sempre tendo tomando as dores, né? E assim, eu sou uma humanista, quer dizer, eu não podia viver tudo aquilo e achar que eu chegando em casa eu ia tomar um banho e que estava tudo bem, que amanhã era outro dia, né? Eu fiquei meses sentindo as vozes, escutando, sabe, o barulho da água, escutando, sonhando com tudo isso. Então, assim, hoje é um outro assunto, mas é uma questão que me chama muita atenção, o desgaste emocional, né, e os traumas que a gente, que a população, principalmente as mais vulneráveis, estão vivendo, porque ninguém passou ainda esse trauma. Não sei se eu consegui te dar. Não, conseguiu, Mira. Até porque assim, eu moro no Rio Grande do Sul também, moro em Novo Hamburgo. Eu não estava aqui no momento que começaram as chuvas, eu cheguei um pouco Aham. depois, tive dificuldade de voltar, porque fechou o aeroporto. Mas quando eu voltei e comecei a ver ainda, né, aquela água toda ainda por aqui, e depois as marcas nas paredes, a altura que isso foi, as pessoas com quem eu conversei que estavam perto do dique, que a água passou por cima da casa em algum momento. Então eu entendo bem isso que tu está dizendo, assim, não tem como desver e não tem como isso não ficar impressionado na nossa, né, impresso, na verdade, na nossa mente, e agora que se aproxima esse El Niño, dessa apreensão dessas coisas todas voltarem, né? Humberto, por favor, siga aí. Olha, Miriam, você tem 4 Kikitos, você tem uma carreira extremamente, não é, robusta, sólida, com muitos prêmios. Acho que são mais de 15 prêmios que você já recebeu nacional e internacionalmente. Uns, Você já uns conquistou 18 a quatro 20, Kikitos no Festival de Gramado, acho que foi em 2021, com o 21, Cavalo de Santos, se não me engano, né? Você tem uma foi. carreira jornalística e como documentarista muito forte. Mas me chama a atenção justamente o que você falou agora, esse olhar sensível, né? Tem uma passagem sua que, para mim, é de um impacto doloroso imenso. Você escreveu: chovia ininterruptamente há mais de uma semana, nas periferias e na região metropolitana. Os pássaros pararam de cantar, os cães não latiam, nada mais parecia ter vida nesses lugares, a não ser a água. Como documentarista, o que passou na sua mente, no seu coração, ao sentir essa cena, ao vivenciar essa cena? Eu, ao longo de todo o trabalho, eu vi várias regiões, umas piores, outras melhores, mas todas tinham sido atingidas assim na alma, né? Eu me sentia num campo de guerra, eu me sentia no fim do mundo, eu me sentia como se eu tivesse circulando num planeta que tinha desaparecido, né? Então, assim, essa sensação de estar, enfim, no fim né, de uma catástrofe, é a sensação de que o mundo tinha acabado ali, né? E que reconstruir tudo, não sei, porque o silêncio realmente, assim, a primeira coisa que me chamou a atenção era o silêncio da cidade.
né? A cidade, aí a segunda que me chamou a atenção era o barulho dos helicópteros e o barulho das ambulâncias. Era só o que se ouvia. E quando eu fui mais para a região metropolitana, eu percebi que cachorros não latiam, né? Isso que eu escrevi, assim, o silêncio da natureza depois daquela tragédia, né? Imagina, eu comecei a imaginar o que os animais que sentem muito antes da gente, né? Os impactos de uma mudança do clima, o que eles não percebem. Eu virei meio. Eu costumo andar na rua olhando o chão, olhando. Eu não encontro mais bichos estranhos assim, né? Na rua, barata, até as formigas. Quando vai mudar a temperatura aqui, eu sinto que as abelhas ficam desesperadas, né? Então, essa sensação de olhar uma terra que foi destruída é a sensação de estar no fim do mundo, no meio de uma guerra que eu fico imaginando Gaza, né? Esses locais que não tem o que falar, a não ser pedir por que o mundo olhe para isso, né? Que o ser humano dá um pouco de desespero, né? E de descrença, né? No ser humano, porque a gente está vivendo num mundo que a gente chegou a essa mudança climática por aquecimento. Então, assim, eu não sou uma especialista em clima, mas assim, não há como a gente não perceber que quem está causando tudo isso depois é a falta de controle, a ganância, a necessidade do desmatamento, a necessidade da especulação imobiliária de ocupar todas a parte ribeirinha, né? Então, assim, o ser humano que está causando tudo isso. E junto com essa atitude, não é o ser humano simples, é o ser humano que tem o poder, que tem condições, é o mercado, né, é financeiro, é o mercado do agronegócio. Quer dizer, a gente não pensa na necessidade de crescer, de evoluir, mas com sustentabilidade. Né? Há maneiras, tem muita gente boa já produzindo. Gado, né, evitando o metano, né, tentando reduzir o combustível fóssil. Tem muitas coisas acontecendo, mas é preciso uma conscientização da sociedade como um todo. Não é só nos períodos de tragédia. Nos períodos de tragédia a gente tem uma comoção e muita solidariedade das pessoas mesmo. Mas assim, passando a tragédia, eu percebo que não fica uma política de Estado, né? Por exemplo, o que precisa-se agora, com a situação dos extremos climáticos, é que isso vire uma política de Estado. Vamos criar condições. Por que o Japão, né, que tem um monte de... É um país que é pequeno, sofre milhões de tornados, furacões, enfim, e consegue se reconstruir, e como isso se refletiu na educação das pessoas. E a gente precisa ter uma educação que coloque a necessidade de se preservar o meio ambiente. Né? Então, retomando a tua pergunta inicial, o que eu senti? Horror, pânico, e ao mesmo tempo, na hora de fotografar, eu precisava me concentrar para poder executar aquilo com eficiência, né? Porque não é só da emoção que se fotografa, né? A gente precisa ter um lado que a gente lida com equipamento, né? E assim, as condições de fotografar tudo isso eram muito complicadas também. As condições de se chegar nos locais mais atingidos eram complicadas, não é assim, vou ali pegar um táxi e chego, né? Enfim, então eu senti muito essa descrença assim, no ser humano, em olhar que a história mesmo do próprio Rio Grande do Sul não é a primeira enchente, né? A gente tem, desde
da fundação, né, desde que os açorianos chegaram, vários episódios na história do Rio Grande do Sul, que Porto Alegre ficou alagada, né, tem várias enchentes aí, mas claro que a de 1941 e a de 2024 foram as maiores. Espero que com aprofundar aí o desenvolvimento desse El Niño, que está previsto aí até ah, agosto, setembro, outubro, e até o início de 2007 ainda se intensificar, me dá medo, frio na espinha, né, de pensar que a gente pode viver de novo essa conjuntura aqui de tragédia, de inundações, de queda de barreiras, de novo no estado. Então, assim, é um pavor. O que eu sinto é uma exaustão emocional, né? Porque eu não gosto de fazer isso, mas eu fui meio que levada, puxada pela minha profissão, né? Em olhar para isso, em olhar e fotografar e deixar essa memória, né? E ajudar que essa memória não seja esquecida, né? Para que force a gente a ter políticas públicas de resiliência, de adaptações, enfim. Como humanista que sou, né, eu pretendo, sempre idealizo o mundo como um mundo justo. Então, para mim foi uma devastação muito grande ter que fotografar isso. Mas, ao mesmo tempo, eu fui convocada pela minha profissão e pela que eu tinha que fazer alguma coisa ali, nem que fosse só fotografar e filmar, e eu não sabia ainda direito o que eu ia fazer, né? Só voltando para a tua pergunta, Roberto, foi só no desenvolvimento eh, de acompanhar o trajeto e a enchente, e a tragédia, e depois o interior do estado, é que eu me dei conta que o material era muito forte. E que lembrei muito do professor Carlos Nobre, que é um dos grandes climatologistas e cientistas, né, do clima. Ele dizia: as pessoas têm que se emocionar, porque elas precisam se emocionar, senão elas não absorvem mais, porque há muita tragédia no mundo o tempo inteiro, né? Agora mesmo a gente está vendo França e Espanha pegando fogo, a ONU decretou que a crise climática está fora de controle, né? Enfim, então é um grito mesmo que o planeta vem fazendo, e ele é até generoso, porque ele está meio que, quer dizer, se pode se dizer isso, né? Porque eu vejo que ele vai alternando os locais, né? Enfim. Mas eu Miriam, senti. Ah, depois vocês desculpa, editam aí, né? sim, desculpa te interromper, mas esses eventos climáticos, eles atingem todos, atinge a todos, mas não todos da mesma forma, né? O que o teu trabalho visual em campo, ele revelou sobre a vulnerabilidade das populações e dos territórios que estão expostos? Ah, basta sair para a região metropolitana e para, vamos dizer assim, os bairros mais vulneráveis e mais suscetíveis, né? Que você vê que é a população mais pobre, né? Que sofre mais, né? Então, a região da ilha, aqui de Porto Alegre, por exemplo, essa semana está alagada, com uma chuva que começou semana passada. Então, o que dá para perceber mesmo é que eu visitei muitos terreiros também, né, de pessoas amigas, conhecidas, e percebe-se que mais de 800 terreiros no estado do Rio Grande do Sul foram atingidos, no estado. Então, a grande diferença é que uma população mais periférica, ela vai ter muito mais dificuldade de se reconstruir do que a população que tem dinheiro, que perdeu, mas que logo em seguida compra outro, enfim.
Então, eu acho que essa questão da vulnerabilidade, ela também por pesquisas, né? Eu também, antes de comecei a procurar esses dados, e, e aí se viu que agora, recentemente, o IBGE fez um censo específico sobre essa questão das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, e 60% da população ela vive sob esse estresse do Estado. 60% da população do Estado vive sob esse estresse, esse medo, esse pânico, né? Nesse, nesse censo, mostrou que as populações mulheres, populações negras, idosos são os mais atingidos. Então, o que mostrou assim que é isso. A gente percebe que a vulnerabilidade ela ainda tem muita invisibilidade, né? Precisou de uma enchente monstruosa, de uma tragédia monstruosa para estampar os locais onde foram mais atingidos, né? As regiões periféricas, as regiões ribeirinhas, né? E também a falta de manutenção da rede de esgoto, porque muitos lugares na própria cidade de Porto Alegre, ela encheu porque vinha pelo esgoto. Então, assim, você vai vendo que as casas que foram arrastadas, as casas que foram destruídas, muitos locais, por exemplo, como no interior, ali no Vale do Taquari, eram casas boas, eram casas, construções, só que assim, estavam em regiões onde o rio passou e levou tudo. Agora, essas pessoas, elas têm condições, por um lado, de acabar indo achar uma outra solução. Agora, aquela pessoa que ali mais sem condições financeiras, ela acabou a vida dela. Então, é difícil a gente. Não é difícil a gente perceber que quem é que está pagando o preço mais alto, né, dessa tragédia, que não é a pessoa que até está fazendo mais o clima se deteriorar, né? Mas, enfim. Miriam, sua lente capturou, registrou um esforço sobre-humano de bombeiros, voluntários, né, que arriscaram a própria vida para poder resgatar pessoas em cenários verdadeiramente devastados, né? Você olhando para essa solidariedade que sobrepõe ao caos, vamos dizer assim, isso renova a sua esperança do ser humano, te dá um alento, você passa a acreditar que num mundo tão focado como o nosso, em interesses financeiros e conflitos, há um caminho? Como é que você pensa? É uma pergunta forte essa, porque você se surpreende com as inúmeras formas de ajuda e de solidariedade. É emocionante de ver isso, né? Mas, sobretudo, do próprio povo, né? O que você mais escutava é isso. Se não fosse o povo chegar nesse momento. é, Então, em relação a essa pergunta, eu sou um pouco descrente. Eu acho que naquele momento de comoção há muita ajuda, mas para mudar a situação, porque a gente sabe que vem de novo, a gente não pode viver esperando só da solidariedade. A gente tem que mudar a estrutura para que a solidariedade não seja só a única forma de tornar a vida nesse planeta, nessa cidade, nesse estado viável, né? Porque só a solidariedade, as pessoas, eu acho que chega um momento que as pessoas não têm o que fazer, né? Então, essa questão que no Brasil a gente vê um povo solidário é verdade, né? O Brasil, o Rio Grande do Sul é um povo. Agora, em todos os lugares que tiveram tragédias, houve essa comoção, mas após as tragédias, a situação não muda muito. Você vê lá no Rio de Janeiro, né, em Petrópolis, né? Quantidade de. E quase todo ano se repete, né? Então, eu acho que assim, a gente está um passo na frente de dizer não basta só a solidariedade. A gente precisa encarar
que o ser humano não está querendo ver esse problema. Porque enquanto a gente confia na solidariedade, a gente não resolve só o problema. Porque a solidariedade, ela tem que ser uma característica do ser humano, né? De ter empatia, enfim, respeito, né? E ser solidário ao ser humano. Mas isso hoje a gente convive diariamente com o número de pessoas, por exemplo, em Porto Alegre, de rua, hoje, é maior, muito maior. E aí eu digo, por que que essas pessoas vão para a rua? A maior parte aumentou muito depois da enchente, porque as pessoas perderam as casas, perderam a possibilidade de, enfim, então eu particularmente eu procuro me tornar, continuar uma pessoa otimista e acreditando no ser humano, mas com a minha vida de jornalista, com a minha vida de que presta atenção, né, na questão das notícias, eu acho que a gente está andando para trás, porque a gente não permitiria uma sociedade, uma civilização evoluída, não poderia permitir a gente conviver com tantas guerras como a gente está convivendo, né? Convivendo com retrocessos brutais, né? Depois, por exemplo, depois de toda essa tragédia no Rio Grande do Sul, a Assembleia, como é que se diz? A Assembleia aprovou o projeto de regulação de, entendeu? De, vamos dizer assim, de desmatamento. Então a gente vai, avança e depois retrocede. Avança e retrocede. Então isso desanima como ser humano, assim, você vê que eu não estou criticando a solidariedade, viu? Eu acho que ela é fundamental, mas essa característica deveria ser de todos, né? Mas não só naquele momento da tragédia. Por exemplo, a gente não está vendo o desmatamento brutal no Rio Grande do Sul do bioma Pampa para a produção de soja, né? Para a degradação por causa dos agrotóxicos, né? Que usa-se muito para a questão. Então, assim, o agro tem uma responsabilidade muito grande nessa questão do desmatamento, na questão das poluição, do agrotóxico, do desenvolvimento, o conceito de desenvolvimento ainda baseado no combustível fóssil. Por mais que, então, assim, se não houver uma mudança de estrutura e pensar o que é desenvolvimento, levando em consideração crise climática, levando em consideração, para mim, sobretudo hoje, direitos humanos, igualdade de produção e questão climática. Porque senão não vai mudar. E aí a gente vai ter que, daqui vai ter 10 enchentes. Daqui um pouco as pessoas não vão estar mais tendo, né? Não vão conseguir resistir, né? É muito impacto para. E daqui a pouco as pessoas. O que é um problema? A normalização disso. Como é a normalização da violência, como é. Mas não se ataca o problema principal. Então, assim, eu estou me tornando mais radical nesse ponto. Eu acho fantástico a solidariedade e me emociono com isso, né? E de ver as pessoas que precisam, e tem muita gente, nossa, que botou a vida em risco para salvar um animal, né? Muita gente que aprendeu com isso, mas a grande parte da sociedade não quer olhar para os problemas de estrutura, né? E de achar que isso não é só uma chuva em excesso, que isso é um braço de mudanças fortes na estrutura do planeta, né? Agora, quando... Então, eu estou meio descrente, assim, meio cansada, para te falar a verdade, assim, Eu, falando eu vejo, eu vejo de uma forma assim que o seu trabalho, quando você coloca um trabalho tão forte como esse, que você está expondo agora pelo livro e pelo documentário,
você chama atenção para o problema e expõe a necessidade de um caminho para isso, tá? E eu vejo que, além de você sensibilizar as pessoas e trazer todo esse conteúdo de informação a respeito do assunto, você gera em novos profissionais, porque nós temos aí milhares de novos profissionais que são fotógrafos, são jornalistas, iniciando na carreira e que olham para um trabalho como o seu e percebem de imediato essa. Eu sei porque eu já conversei com alguns, percebem de imediato a qualidade jornalística e o sentimento que você traz junto com o jornalismo, né? Isso, eu acredito que isso estimula toda uma nova geração de profissionais que certamente vão ser comprometidos com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com os direitos humanos. Como é que você vê essa responsabilidade que você acaba assumindo quando você faz um trabalho desse e vai além das pessoas que olham o seu livro ou que assistem o seu documentário? Passa a estimular toda uma geração de novos profissionais. É, é muito legal isso que você está falando, porque assim, durante uma carreira profissional, a gente nunca produz pensando em deixar um legado, né? Mas se puder ajudar, né? Se o meu trabalho puder inspirar e puder ajudar novas gerações, né? Como eu aprendi com outras gerações, né? Eu só acho que hoje o mundo está um pouco fotográfico, que eu digo, tá com as redes sociais e com essa coisa da internet, ele se voltou um pouco à instantaneidade das coisas, né? E como é que se diz? A produção sem parar, né? Amanhã já, em uma hora já muda o interesse, enfim. Então, eu acho que esse trabalho, se puder ajudar, né, e a inspirar, me emociona muito, né? O Cavalo de Santo foi muito nessa estrada também, porque quando a gente começou a falar, ninguém falava disso, né? Então mostrou um lado que a gente deu cara aos dados do IBGE de 30 anos atrás, né? Quer dizer, então isso a gente só vai dimensionar o quanto foi importante depois que ele cai que o filho nasce, né? Depois Você ele vai. lançou em junho, né, esse trabalho mais recente, quando Isso, esse foi o coração bate mais forte, foi em junho, né? junho, 25 de junho, 5 a de junho. gente lançou, fez uma sessão aqui na Cinemateca Paulo Amorim, passou o curta passou na tela e no hall a gente fez a sessão de autógrafos, né? Foi muito emocionante, assim, porque é uma gratificação ver que as pessoas entendem e percebem o quanto foi esse trabalho produzido para emocionar as pessoas e não agredi-las, né? Mas deixar que elas parem e pensem, né? E já Porque ganhou nesse diversos prêmios, apesar desse curto espaço, né, no do documentário, né? O documentário, o documentário. curta-metragem, porque Foi no o Cinema documentário se não me engano. ele surgiu primeiro o documentário. Tá. Ele foi selecionado em uns 10 festivais no Brasil, e ganhou 2 prêmios de melhor documentário no 33º Ecoclima. Não, Ecoclima? Agora me deu um branco. E o festival ganhou a melhor fotografia no Festival da Fronteira, Internacional da Fronteira, de Bagé, que é um festival assim que está se ficando, está se mostrando, né? Está se revelando um grande polo assim de, de produções. A gente ganhou 2 prêmios importantes e circulou em muitos festivais. Então, assim, no início eu pensava só fazer o filme, mas aí o meu companheiro também a gente trabalha muito juntos, né? E ele também me botou essa pilha, vamos. E teve a importância de preparar esse livro
escolher o curador, né? O Éder Chiodeto, assim, é um curador muito solicitado, um cara que tem enfim, é um dos melhores curadores, né, de fotografia no Brasil, e ele conseguiu pegar a essência do trabalho, e eu acho que ele também potencializou nessa narrativa, né, fotográfica, esse cuidado do meu olhar, esse cuidado com o respeito de não querer fotografar, né, não expor as pessoas. Então, eu acho que é isso, sabe, Humberto? Eu não tenho Miriam, muito. Miriam, Pode falar. falaste no livro, no documentário, para a nossa audiência que gostaria de se aprofundar no teu trabalho, nessas informações, onde que é possível adquirir o livro e também assistir o documentário? Eu estava esquecendo. No livro tem um QR Code que a pessoa acessa o documentário, né? Que isso foi uma coisa que a gente lutou muito para fazer, mas não podia dissociar um do outro, né? Porque um complementa o outro. O livro ele está aqui em Porto Alegre em duas livrarias, na Isa Sul, que é no centro histórico, é, na Riachuelo, na rua Riachuelo, e está também na livraria Taverna, que fica na Casa de Cultura Mário Quintana. Além disso, ele está para pessoas que são fora do estado, são de São Paulo, ele está no site da editora, que é atelierfotô.com, né, que é a editora do livro, e eu também estou construindo, estou botando o site no ar, onde também vai ser possível comprar o livro, né? Que seria aí, eu vou ter que noticiar isso, mas miriamfischner.com.br, que é o meu nome. Ali, a pessoa entrando, ela vai conseguir entrar nesse trabalho de quando começa a chover, o coração bate mais forte, e ali também vai poder acessar a compra do livro. Perfeito, Miriam. A gente vai colocar na edição depois do site, tá? Para Ah, que as ótimo, pessoas ótimo, ótimo, possam ótimo. buscar o seu livro pela internet também, né? Miriam, no seu livro, para a gente já caminhar para o encerramento, você ali reuniu 107 registros visuais e o olhar curatorial do Éder Chiodeto e os alertas científicos do Carlos Carlos Nobre. Nobre e José Marengo, né? E ali na sua obra você escancara um dos maiores desastres socioambientais do Brasil, né? Diante desse diagnóstico tão definitivo entre a arte e a ciência, o que falta para a gente entender que a mudança na nossa relação com a natureza não é mais uma escolha, é uma questão de sobrevivência. Como é que você vê isso? É exatamente isso, que a gente não, para se conscientizar, as pessoas têm que de alguma forma, se emocionar com aquilo que vê. E eu acho que ela repercutiu, essa tragédia aqui no Sul, ela repercutiu muito no Brasil e no mundo, né? Porque foi uma situação específica de um estado que ficou 30 dias embaixo d'água. Então, a tua pergunta, ela vai nesse. Eu perdi a sua pergunta, desculpe. Então, como é que, diante dessa situação que você entrega com arte e com embasamento científico do Carlos Nobre, José Marengo e da curatoria do Chiodeto, como é que você traz isso para fazer as pessoas entenderem que cuidar do meio ambiente, preservar a natureza, não é mais uma questão uma questão do dia a dia, é uma questão de sobrevivência. É mais do que Exatamente. necessário. Como é que Eu você acho que essa mistura atingiu o objetivo? agora tem a segunda a pós-produção, né? Quer dizer, é fazer os lançamentos, é levar para escolas, para universidades, é discutir a questão, continuar sensibilizando dessa forma. Eu vejo esse trabalho nessa direção, eu vejo a importância desse trabalho com essa continuidade. Não é um trabalho para eu fiz, ok, largo na livraria, não. Tem o pós-trabalho, que é a continuidade do trabalho, que é levar para a periferia, para os lugares que foram atingidos, para as universidades, para as escolas, enfim. Então, a continuidade desse trabalho é estar aqui com vocês,
né? Trazendo coisas pessoais minhas, né? De como eu enfrentei essa situação, mas também levar para várias escolas, para institutos, né, para que as pessoas tenham acesso também, porque a maior parte, a gente aqui no Sul já está acostumado, mas fora do Rio Grande do Sul, por exemplo, pega ali Brasília, né, enfim, Nordeste, as pessoas têm uma outra relação, não tem tanta. Eu tive em Brasília agora recentemente, lá ainda era seca, estava no período da seca. Então, assim, as pessoas ficavam tomando contato através das fotos, com mais profundidade e não só aquela visão do noticiário jornalístico. Então, eu acho que, para tentar resumir, eu acho que o trabalho ele só tem, tanto o trabalho audiovisual quanto o trabalho do livro, ele só tem sentido se ele for exposto. Se ele for ter essa continuidade de escolas, novas gerações, universidades, isso eu acho mais importante de tudo, que é a gente poder ter a oportunidade de levar um trabalho forte, mas com delicadeza, e dar a oportunidade da gente conversar, trocar as experiências. Porque é nessa troca de experiências, para quem não viveu, que vai poder sentir um pouquinho do que aquelas pessoas que foram atingidas vivenciaram. Então, eu acho que esse é o trabalho que eu me empenho e que eu torço e que eu estou buscando apoios para continuar levando os lançamentos, a apresentação do curta, né, para vários lugares, os lugares mais distantes possíveis, tanto aqui no estado quanto fora do estado, né? E que a gente consiga trocar a nossa, ver que isso é uma emergência mesmo e que precisa ser encarado, né? Que não é uma questão de, como você falou, de opção, né? É uma questão de necessidade. Então, até para toda vez que se tem uma grande perda, você precisa estar falando para processar essa perda. E tem muitas populações que não têm ainda como trocar isso, né? Como conversar, como tratar esses seus traumas, né? Enfim, então é divulgando, Miriam, basicamente é para a divulgando. Miriam, gente opa, encerrar, antes de passar para o Roberto, eu deixo uma mensagem, porque nós precisamos de mais Miriams no mundo. Nós precisamos de mais Miriams, mais profissionais como você. Deixa uma mensagem. Eu mesmo tenho um sobrinho, o Rafael, que é um fotógrafo profissional, jovem ainda, início de carreira, faz trabalhos fantásticos. Deixa uma mensagem para toda essa turma que está surgindo: fotógrafos, documentaristas, diretores, jornalistas. Deixa uma mensagem para eles poderem seguir a trilha deles, trazendo informação com seriedade e conteúdo como você faz. Poxa, você me emocionou, Humberto, porque nas tuas palavras eu tomei a dimensão que o que eu diria é assim, a gente seja um humanista, acredite nas ideias novas. Mesmo que a gente não possa mudar o mundo, que a gente é um grão que vai mudar o mundo, né? Então, tem essa postura dentro do possível, né? Porque nem todas as pessoas podem, mas eu construí a minha vida para esse caminho, é, que a gente pense no outro quando está fotografando, né? A fotografia não tu rouba a alma, mas a fotografia é uma troca, né? Então, a experiência profissional, eu tive várias vezes essa experiência e elas ajudam a gente com o tempo e com a experiência e polindo essa visão de mundo, né? Então, continuem acreditando, assim, eu falo, mas eu sou uma guerreira que acredito é, muito no meu papel, na minha função. Desde jovem eu sempre busquei aprimorar essa visão
Então, o que eu espero é que a humanidade aprenda com as tragédias, né? Que o Brasil tenha mais educação e possa evitar o que for possível evitar de tragédia, né? E isso com a educação. Por isso que eu fiz questão de participar desse projeto de vocês, porque ele está muito explícito, é Educa Clima, e vocês têm um papel muito importante, né? E contem Sim. comigo sempre, porque essa questão da gente poder levar para o mais longínqua escola, né? Enfim, contem comigo, porque é só assim a gente somando forças, porque também não, a gente sozinha não consegue tudo. A gente tem que somar forças, né, para poder seguir como profissional, como ser humano, é, né, e principalmente no mundo que a gente está vivendo, que tem grandes rupturas, né, daqui para frente. Então, eu acho que o ser humano ele é importante que aprenda que a gente sozinho não faz nada, né? Que a gente precisa somar as forças, que a gente precisa estar sempre aberta para mudanças, né? Isso é uma outra questão que eu carrego na minha vida. Eu não sei tudo, eu estou sempre aprendendo. Então, essa humildade perante a vida favorece que a gente evolua. E eu espero que as pessoas evoluam. Com todas essas tragédias, a gente possa ainda viver num futuro a médio e longo prazo, uma vida mais solidária, uma vida mais prazerosa em todos os sentidos, né? Assim seja, Miriam. Roberto, quer fazer suas considerações finais? Miriam, muito obrigado pela tua presença e principalmente pela coragem, né, de transformar uma tragédia em memória coletiva. Ao longo da conversa, ficou bem evidente que as mudanças climáticas não são apenas um tema ambiental, né? Elas afetam pessoas, famílias, histórias, identidades. Então, o teu trabalho nos lembra que por trás de cada estatística, né, existe um rosto, uma casa, uma lembrança e um futuro que precisa ser protegido, né, e reconstruído. Espero que este livro e aí o documentário eles consigam alcançar o máximo de pessoas possíveis, porque preservar a memória também é uma forma de prevenir novos desastres, né? Então, parabéns pelo trabalho, muito obrigado aí por compartilhar conosco essa experiência tão profunda e necessária. Miriam, muito obrigado pela sua participação e foi incrível conversar com você. Foi muito bom, realmente. Eu acredito que as pessoas vão aproveitar muito as suas palavras. Eu quero agradecer ainda ao Roberto Herrera e convido a todos a acompanhar o Educar Clima Studio. Até a próxima, amigos. Um abraço para Até vocês. mais. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau, tchau.